Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no programa Cronologia Bíblica da TV Manaim, da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos aqui para mais um episódio. Nós estamos perpassando sobre a Palavra de Deus de uma maneira cronológica. No episódio passado nós falamos sobre o dilúvio. Nós vamos continuar com esse tema, mas o nome do episódio, o tema, será a Arca de Noé. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os materiais usados na arca, as medidas, tudo aquilo que foi registrado na palavra por uma orientação do Senhor Deus para a construção dessa embarcação tão grandiosa e tão extraordinária. Ao meu lado aqui está o pastor Roberto Pedra, que vai estar aqui também contribuindo, nos auxiliando no estudo a respeito da Arca de Noé. Paz, seu pastor, seja bem-vindo novamente. Paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Como o pastor Alex disse, hoje nós vamos falar sobre a arca. No episódio anterior nós falamos sobre o dilúvio, sobre a experiência de Noé, que se preparou. Durante 50 a 120 anos, Noé ele cumpre um projeto que Deus lhe deu para a construção da arca. Então, toda a aerodinâmica, toda a estrutura, toda a formação da arca foi desse engenheiro que a gente não precisa dar muitos créditos, vamos dizer, a esse engenheiro, né? Porque criou céu, terra, e agora passa para Noé as medidas da arca, que seria a salvação para ele. E eu gostaria, para nós darmos início, de ler o texto como base, início do nosso estudo, que está em Gênesis capítulo 6, verso 14 a 16, que diz assim: Faze para ti uma arca da madeira de gófer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhes-ás andares baixo, segundo e terceiro. Então, pastor Alex, a gente vê que Deus dá a Noé os detalhes de como construir, né, o material, que era importantíssimo, esses detalhes. A utilização de um material frágil, indevido, não traria resistência suficiente. Né? O pastor Alex poderia comentar sobre esse aspecto, né, desse material que o Senhor orientou a Noé. É interessante que o texto ele vai trazer aqui dois materiais que são fundamentais na construção da arca, né? A madeira que foi utilizada e também a forma de impermeabilizar essa embarcação, né? Então, é muito importante isso, por quê? Porque Deus, no seu domínio, na sua onisciência, ele passa para Noé todos os detalhes. Nós vamos ver que você vai fazer o local para os animais, o local para que guarde a comida, tanto para você, para a sua família, como também para os animais, o sustento. Mas o que chama a atenção aqui são esses materiais. Eu vou pedir para colocar aqui mais uma tela para nós sobre o cipestre e o betume. Lá em Gênesis 6, 14, diz assim: Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Gênesis 6, 14. Interessante que o cipestre, né, é uma madeira que é leve, fácil de se trabalhar, mas o que chama a atenção é essa resistência à água e ao apodrecimento. Não seria apenas um dia, 2 dias, mas seriam 371 dias dessa arca flutuando ali sobre as águas. Então, nós vemos essa questão, suportar todas as condições externas. A gente vê que a obra de Deus na vida do homem, ela não é para um dia só.
O projeto de Deus não é para um momento, é para uma vida. Então, por isso que, como você falou, a madeira ela tinha que suportar o determinado tempo. Quer dizer, da construção, do início da construção até o evento, quer dizer, foram de cerca de 50 a 120 anos o período da construção. Exatamente. Né? Então, quer dizer, e o que o Senhor faz no coração do homem é dessa forma. Ele é para uma vida inteira. Né? Exatamente. E você percebe o seguinte, que essa madeira que era a estrutura da arca, ela era altamente eficiente contra as águas que estavam ali. Mas que águas eram essas? Eram águas que havia ali morte, toda a vida foi extinta ali, então havia toda a questão de infecções, doenças, então tudo estava do lado de fora. E que se nós olharmos profeticamente a arca como a obra do Senhor, onde nós estamos inseridos, nós vamos viver essa segurança, né? Essa segurança de estarmos guardados, né? Escondidos em um corpo, né? A igreja como corpo de Cristo, escondidos e protegidos daquilo que está lá fora. Sim. Dentro da arca havia vida, havia proteção, né? Porque era resistente às coisas externas. Fora da arca havia morte. Então, você que está nos assistindo, isso é importante para nós, né? Nós como homens, o homem também, a madeira é tipo do homem, né? Em alguns aspectos. Mas o homem, ele perece. O homem é fraco, o homem é propício ao erro, mas nós debaixo, dentro, vivendo inseridos no projeto de Deus, nós temos essa segurança. Você imagina um local com uma quantidade enorme de animais, né? Sim. O ser humano ali, né? 8 pessoas estavam ali, mas aquele ambiente estava todo propício porque esse material utilizado estava garantindo isso, garantindo a vida, a preservação da vida. Isso aí nos remete também, né, ao que é a operação, né, do Senhor Jesus, a operação do sangue de Jesus, que é o Espírito Santo, na vida da igreja, no interior da igreja. Né? Porque o sangue, ele faz o quê? Ele purifica e ele nutre. Ele purifica e alimenta, né? O bom cheiro de Cristo. Temos, né, o bom cheiro de Cristo. Então, há todas essas operações maravilhosas, né, que nós vemos na palavra. É interessante essa colocação que você fez sobre o mundo, porque o mundo ele não entra dentro da igreja, né, por causa da operação do Espírito Santo. Né? Há uma separação. E se nós formos ver, pastor Alex, dentro da construção da arca, às vezes as pessoas pensam assim, não, a arca era como um barco, mas eu gostaria que mudasse o próximo slide. Nós vemos aqui a estrutura da arca. A diferença, por que a gente não pode dizer que a arca era um barco? Porque ela não foi projetada para navegar, ela foi projetada para flutuar sobre as águas. O objetivo dela era esse. Era esse. Não era sair de um continente para o outro, e de um país para o outro, nada disso. Não. Então, nós não vemos, Deus não falou para Noé que colocasse um leme, um timão, para dirigir a arca, para guiar a arca. Não, por quê? Porque não era esse o objetivo. Na vida espiritual, podemos dizer assim, há também uma aplicação com relação a isso. Porque não é o homem, não era Noé quem iria conduzir a arca, era Deus que estava conduzindo todas as coisas. Tudo estava dentro da sua onisciência, da sua onipotência. Então, Noé estava vivendo assim como nós vivemos hoje. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. A direção da nossa vida não está nas nossas mãos. Não somos nós que dirigimos. O dia que nós tomarmos a direção da nossa vida, acabou. Acabou. Né? Então, assim, a Bíblia, quando menciona as medidas, aqui está colocada em metros, quer dizer, 135 metros, eram 300 côvados. A Bíblia menciona, na Antiguidade, o côvado, às vezes, ele modificava em função da cultura, em função da região. Né? Então, havia o côvado egípcio e de outras nações, mas, por menor que seja a medida do côvado, era uma estrutura gigantesca. Né? E, como nós dissemos,
pelo sábio engenheiro, ela foi dimensionada ali, né? A largura 22 metros e meio, a altura 13 metros e meio. Então, ela foi dimensionada, até mesmo assim, se fizer um teste, porque o que acontece? Quando o barco, a arca, ele está no mar, ela recebe forças contrárias, né? São a rotação. Então, ela recebe força de frente para trás, de lado para o outro, né? Então, são três formas, e a rotação sobre si mesma. 3 tipos de forças. Porque dentro da água ali, a questão da tempestade, as chuvas, todas aquelas intempéries ali, a arca estaria vivendo todas essas forças contrárias ali sobre ela, né? Sobre ela. É interessante dizer que essa imagem aqui é uma perspectiva daquilo que está na palavra. Dentro, né, das né? medidas daquilo que o Senhor falou a Noé, né? Então, assim, toda essa estrutura, ela foi feita e ela para resistir ao ponto de chegar, ela podia, né, dentro dessa medida, ela inclinar até cerca de 60 graus. 60 graus é muita coisa para uma navegação. Os navios de hoje, modernos, com toda a tecnologia, eles podem inclinar até 30 graus. Interessante, né? Isso. E assim, e lembrando, né, que lá dentro haviam pessoas, haviam animais, alimento, para que essas coisas não virassem lá dentro como uma roupa dentro de uma máquina de lavar. Exatamente. Então, Deus pensou em tudo isso, né? Na sua engenharia, na sua sabedoria, todas as coisas estavam bem colocadas, de forma que a arca ela resistiu a todos esses intempéries, né? E prevaleceu. E como nós falamos sempre do profético, né? Nós falamos dos materiais aqui, a madeira muito resistente que fazia essa separação, sim, do externo para o interno, né? Então, você imagina todos os animais ali dentro, a família de Noé, guardados aqui dentro, as medidas perfeitas, por assim dizer, para garantir estabilidade. E até pensando nisso, né? Hoje nós vivemos num mundo instável. Sim. Um mundo que o Senhor Deus tem revelado isso em muitos dos nossos seminários, né, muitas aulas, em muitos cultos, que sobre o mundo há uma nuvem negra, né? E nós vemos isso, famílias instáveis, governos instáveis, a humanidade, o homem instável, ele vive uma tempestade dentro dele, sim, mesmo, né? Sim. Um mundo que está de cabeça para baixo. Mas, em contrapartida, se nós olharmos a arca, né, e fazemos esse paralelo profético com a obra de Deus, o projeto de Deus da vida do homem, nós vamos ter todas essas ações, né? A estrutura que fazia essa separação, essa proteção, ela era extremamente resistente, sim, a tudo aquilo que estava lá fora, o material que foi usado para fazer a impermeabilização, e agora essa estabilidade. Então, para dizer para você que está nos assistindo, que na presença de Deus nós temos essa estabilidade. A tempestade lá fora, mas na presença do Senhor nós temos essa segurança para criar os nossos filhos, para conduzir o nosso casamento, para conduzir os nossos sonhos. Por quê? Porque Deus... Ele nos garante essa estabilidade. Sim. É como você disse, não tinha ali um timão para que Noé decidisse para onde a arca ir, né? Não tinha velas, não tinha nada disso, nenhuma estrutura de comando dele, mas tudo estava nas mãos de Deus. Justamente. Deus que ia conduzir, como nós vimos no episódio passado. Noé saiu daquela situação com a arca e ele foi levado até o Monte Ararat, né? Então, nós podemos dizer que era um plano de subida, né? Sim. Em meio às tempestades, a arca foi se abrigar sobre um monte, né? E Jesus é essa rocha, essa segurança, né? Então, o homem na obra de Deus, ele tem estabilidade, ele vive esse projeto e ele vai encontrar essa segurança em Jesus, né? O Monte Ararat está até hoje aí. As pessoas vão ver lá, né? Ele está lá. A mesma forma é a pessoa de Jesus, né?
um Senhor eterno, de eternidade a eternidade, tu és Deus, né? É interessante, pastor Alex, porque assim, enquanto o mundo estava em convulsão, o mundo, morte, assim o mundo hoje, como você disse, né? Mas a igreja ela está segura. E a nossa segurança, nós, embora não tenhamos na mão o timão, mas nós não estamos à deriva. Exatamente. Nós não estamos à deriva, nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. A igreja é guiada pelo Espírito Santo. E como você disse, essa estrutura que nós precisamos, essa estabilidade, Deus planejou tudo isso. Deus, pela sua palavra, Ele tem para o homem tudo o que ele precisa, todas as respostas, todos os conselhos, toda a direção, toda a estrutura, tudo para que a família seja bem, vença as lutas deste mundo. Interessante. Pedi para colocar mais um quadro aqui, só para que os irmãos tenham a ciência, né, e fazer uma comparação. Como você disse, a arca tinha 135 metros de comprimento. Aí nós fizemos um quadro aqui, né? Por exemplo, os navios da época de Colombo, que eram as caravelas do descobrimento, né? Nós sempre... você vê comparativamente, ele tinha menos de 30 metros, né? Era uma coisa pequena, né? Você pega aqui essa outra caravela aqui, o Wyoming, foi considerada a maior caravela, né? O maior veleiro de madeira do mundo. De madeira. E ele não chega, ele chegou vou pegar os dados, a 110 metros, né? E a arca 135 metros. Sim. Aí você pega mais agora na história mais atual do mundo, o Titanic, né? Que todos conhecem, um navio extremamente imenso, 274 metros, mais um pouco. Foi 269 apresentado metros. como o navio que não afundava nunca. Não afundava. A arca não afundou, porque foi um projeto de Deus. O Titanic afundou. E você tem hoje, né, os transatlânticos chegam a 366 metros. Hoje nós estamos no ano 2025, e você percebe que lá no tempo de Noé, né, 2.300 anos antes de Cristo, né, então nós estamos um gap de quase 4.000 anos, essa estrutura que foi revelada por Deus, né, 135 metros, ela resistiu a 371 dias, né, praticamente, né, 40 dias de chuva intensa, as comportas do céu, as fontes dos abismos ali, toda aquela água, toda aquela intempérie, mas ela resistiu. Então, tem esse quadro aqui para os irmãos terem ideia também da grandeza, né, daquilo que ocorreu. Mas você tem mais alguma coisa para dizer a respeito, algum fato interessante para que os irmãos possam ter essa ideia do que seria essa arca? O que é interessante porque a estrutura da arca, ela suportou o tempo necessário. Né? Se fosse, Deus quisesse, ou se a chuva permanecesse mais tempo, a arca estava preparada. Então, assim é o projeto de Deus. O Senhor providenciou todas as coisas para nós vencermos o mundo enquanto estivermos nele. Né? Nós temos no próximo slide, você poderia passar, mostrando uma pequena simulação aí também da inteligência artificial, um pequeno vídeo mostrando a construção da arca, o seu interior, que eu acho muito interessante a estrutura, como nós dissemos, né? Deus projetou e pensou em tudo, a posição do seu interior, a resistência do casco da arca, né, as águas, os intempéries, a estrutura dela comparada ao tamanho de um campo de futebol, maior muito do que maior que um campo, né? De futebol, quase que uma vez e meio, né, um campo de futebol. Então era bem grande para que coubesse os animais que o Senhor queria também salvar. No seu interior, né, os gradios aqui, né, os animais, para separação de animais, né, os andares, né, os 3 andares e ali todos os detalhes pensados não por Noé, mas por Deus, né, na sua eternidade. O projeto não veio de Noé, veio de Deus. Interessante. Nós vamos ter agora, Roberto, nós vamos trazer
uma das integrantes do Grupo Ciência e Fé. O Grupo Ciência e Fé é um grupo da Igreja da Maranata, onde nós temos ali cerca de 300 irmãos ligados à ciência, no Brasil e no exterior. Todas as partes do mundo, no exterior. Esse grupo ele se reúne, ele produz material para os seminários, né? E essa irmã, nossa irmã Érica, a Érica ela é mestre em engenharia civil pela UFS, ela é especialista em estruturas, ela é engenheira civil e ela é professora universitária. E a nossa irmã Érica Batista Santos, ela vai trazer aqui mais alguns detalhes sobre a arca, né? A parte técnica, para que nós possamos aqui aprender um pouco mais. A paz do Senhor, irmãos. Bom, o projeto e construção da Arca de Noé, sem dúvidas, até hoje chama a atenção de engenheiros, cientistas, né, pesquisadores da área, justamente por alguns fatores, e principalmente, né, pela grande magnitude dessa construção e alguns detalhes, né, direcionados por Deus para a arca. E um deles, eu vou falar alguns fatores aqui, mas quando nós elaboramos uma embarcação, projetamos um grande navio, existem alguns fundamentos e requisitos principais que uma embarcação precisa ter. E um deles é a flutuabilidade, né? A flutuabilidade nada mais é do que um fundamento que foi criado, né, que foi descoberto por Arquimedes, que foi um físico, um astrônomo, um engenheiro, né? E esse fundamento, esse princípio de Arquimedes, conhecido assim, ele nada mais é que um corpo imerso em um fluido, imerso em água, né? É exercida sobre esse corpo uma ação de uma força vertical com a mesma intensidade do peso desse corpo. Ou seja, se eu tenho um navio de 100 toneladas, a água deslocada por esse navio, né, esse deslocamento de água, a intensidade desse deslocamento volta, né, é exercida sobre a embarcação com a mesma intensidade, ou seja, com 100 toneladas. Né? Então, essa flutuabilidade é necessária para que haja esse equilíbrio. É por isso que os navios flutuam, né? Eu preciso que a mesma força exercida, força-peso, seja a mesma de empuxo. Então, o princípio de Arquimedes, o famoso empuxo, é essa força vertical, né? Que é exercida sobre, por exemplo, uma embarcação, que é a mesma intensidade que o seu peso. Né? Então, é um requisito principal. E a geometria descrita na Bíblia, né? Descrita por Deus, o autor deste projeto, e muitos cientistas, né, ao longo dos anos, principalmente, por exemplo, David Collins, que é um arquiteto naval muito conhecido, e também Henry Morris, também outro doutor na área, né, refizeram cálculos adicionais, e constataram que a arca era extremamente estável, né, houve aí grande equilíbrio de força. Isso porque a arca ela foi projetada para salvar Noé, né? Sua família, os pares de animais. Então, havia o peso próprio da embarcação, mas também o peso das cargas ali, né? A distribuição dessa carga. Então, o Senhor pensou em tudo, né? O peso dos animais, o peso dos mantimentos, o peso próprio dessa edificação, né? Então, houve um equilíbrio. E também quando eu falo dessa estabilidade, né? Para que haja flutuação, a flutuabilidade, eu preciso que haja uma estabilidade, um equilíbrio, né? Do centro de gravidade, né? A força gravitacional. A força gravitacional de um navio, por exemplo, ele é abaixo desse empuxo, dessa força de empuxo, né? Então, mesmo que as ondas, né? O navio ele se incline, se eu tenho um equilíbrio entre a força gravitacional, se eu tenho um equilíbrio do peso, né? E essa força vertical exercida, que haja esse equilíbrio, eu tenho uma edificação, eu tenho uma embarcação estável, equilibrado, mesmo que haja inclinações ou movimentos de ações dos ventos e das ondas, que são as ações variáveis, né, para embarcações. Então, a arca, ela é constatada, né, extremamente estável e possui conceitos que até hoje são empregados, por exemplo, em navios cargueiros, né? Em navios cargueiros eu preciso de um equilíbrio entre a força gravitacional, né? O empuxo precisa estar equilibrado com o peso dessa embarcação para que haja esse equilíbrio e o navio não afunde, né? Por exemplo, os navios cargueiros foram criados na Segunda Guerra Mundial para transportar mercadorias, né, mantimentos, e foi utilizado as mesmas dimensões ou semelhantes, né, utilizados na arca, né? Então, ainda se utiliza os conceitos, fundamentos que foram empregados lá na arca.
muito antes das teorias físicas, dos cálculos, né, do que nós conhecemos da engenharia serem criadas, né? Deus, em sua perfeição, porque Deus detém de todo e qualquer conhecimento. Então, por isso, até hoje, né, o projeto e construção da arca chama a atenção de nós, como somos da área, mas como um todo, né, pela grandiosidade também do poder de Deus, aquilo que o Senhor é capaz de fazer e como Ele nos capacita, né? A paz do Senhor, irmãos. Interessante porque nós percebemos aqui que a ciência, ela comprovando, né, mostrando que aquelas medidas ali não foram algo poético deixado ali aleatoriamente, veio da cabeça de Moisés, que pensou nessas medidas, mas nós vemos aqui que a ciência comprova hoje que aquelas medidas, os materiais, a estabilidade, tudo aquilo foi algo perfeito, né, para que o projeto fosse realizado. Né, algo muito gratificante para nós vermos que a ciência comprova isso, né? E cronologia bíblica é isso, né, Roberto? Nós usamos a palavra como o nosso norte, o centro, mas nós podemos também usar essas informações para essa comprovação, né? Nós já estamos chegando ao final e eu gostaria que fosse colocado aqui mais um texto, né, para nós encerrarmos. Gênesis 6,16, que fala assim: farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado e far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. É interessante esse texto porque nós vemos que Deus ele deixou as medidas ali, a altura, o comprimento, a largura da arca, o detalhe aqui da janela, o tamanho da janela, também as aberturas ali para a entrada de ar, para a entrada de luz. Então, tudo isso foi deixado as medidas, mas o que chama a atenção nesse texto é a questão da porta. A porta, o texto ele não traz as medidas da porta, né? E para você que está nos assistindo, é importante isso, porque nós sempre estamos falando nesse programa, que nós vamos percorrer o cronológico, mas o kairós, o profético, o tempo de Deus, ele também tem que ser evidenciado. E aqui nos mostra a tipologia também gloriosa do Senhor Jesus. Eu gostaria que o Roberto até falasse algo também, para nós encerrarmos, sobre essa tipologia de Jesus aqui, apontando para a pessoa do Senhor Jesus. Sim, porque a palavra do Senhor diz que Jesus, eu sou a porta. Então, quer dizer, por isso que a Bíblia menciona as medidas, faz questão de detalhar a medida de tudo, mas quando cita a porta, não traz especificações de medidas, porque Jesus é a porta que o homem não tem dificuldade de passar por ela, né? Não há, embora ela seja a porta estreita, né? A Bíblia diz que é a porta estreita porque você passa por ela sozinho. Não passa por ela com bagagens, né, trazendo as coisas velhas, mas o homem passa por ela. É uma experiência pessoal. Uma experiência individual, pessoal. Então Jesus é essa porta, né, por onde o homem entra para a salvação. Né? Então aquele que entrará, sairá e encontrará pastagens. Né? Então quer dizer, Jesus é essa porta que hoje está aberta. Quando a Bíblia diz, o texto que nós lemos, até o momento em que Noé entra na arca e veio o dilúvio. Foi quando então as pessoas perceberam, Noé já entrou, a porta fechou. Então hoje a porta da salvação está aberta. Né? Hoje o homem tem a oportunidade de aceitar a Jesus, de começar na sua vida a viver este projeto, mas haverá um momento que essa porta vai se fechar. Né? E depois que a porta se fechar, não haverá mais tempo de arrependimento, não haverá segunda chance. Né? Às vezes as pessoas querem experimentar um segundo momento, uma segunda oportunidade, não haverá, assim como não houve no tempo de Noé. Onde haveria segunda chance para quem ficou? Não houve, a porta fechou. Então, quer dizer, a oportunidade hoje para aqueles que nos ouvem
para que entre por essa porta. A porta está aberta. A porta é Jesus. Ela não tem medida, porque seja qual for a sua necessidade, seja qual for o seu problema, seja qual for o seu estado, o quão distante você esteja de Deus, o Senhor está, né, pronto para te receber e te dar entrada. Basta o homem querer, né? Às vezes a salvação, a pessoa pensa assim, não, a salvação depende de Deus. Se Deus quiser, eu vou me definir. Não, Deus quer. O que depende, às vezes, é o homem, o ato do homem entrar pela porta. Fazer essa escolha. Fazer, né? Essa escolha. E você vai encontrar um ambiente propício para a sua vida. Sim. De estabilidade, de segurança. Tudo o que precisamos está na presença do Senhor. Então, Sim. o Senhor Jesus como essa porta sem medida, né? Sim. Porque o sacrifício dele, a morte dele, foi definitiva para dar vida e vida em abundância, para o homem. Mas nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Nós falamos aqui hoje sobre a Arca de Noé, aqui pela TV Manaim. E nós queremos nos despedir dos nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus e dizer... assista, consuma os nossos conteúdos que estão no YouTube, na TV, viva esta experiência com o Senhor, você, a sua família, os nossos irmãos, envie o link da programação, dos episódios, dos programas, que também é uma forma de evangelizar. A todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, Pastor Roberto. A paz do Senhor, Pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos e até o nosso próximo episódio.